Salut tout le monde! Nessa aula a gente vai falar sobre os pronomes complemento direto e indireto. A gente já aprendeu a usar o on e o y, que são pronomes mais complicados do que esses que eu vou passar aqui. Então, isso já está fácil. Hoje não vai ser nada muito complexo, mas caso vocês tiverem qualquer dúvida, obviamente podem me mandar, que a gente resolve isso nos comentários. Queria começar falando para vocês que o lugar dos pronomes complementos, ela é fixa. Enquanto que em português você tem a possibilidade de colocar antes do verbo ou depois do verbo, no francês o pronome complemento vem sempre antes do verbo. E lembrem-se que quando a gente está falando da ordem das palavras na frase, quando a gente está falando de sintaxe, o pronome complemento é aquilo que se gruda ao verbo imediatamente antes dele e não tem nada que separa ele dali. É importante que vocês lembrem disso quando vocês precisarem fazer a negação, quando entrarem outras palavras ali na frase, dois verbos que podem confundir vocês sobre o lugar onde vocês devem colocar o pronome complemento. A única exceção a essa regra é o imperativo. No imperativo, nós colocamos o pronome complemento depois do verbo. Então, assim, o que eu quero que vocês lembrem? Quando vocês tiverem dois verbos, então se você quiser falar assim, eu vou comprá-lo, esse lo, ele é complemento do comprar. Em francês, vai ser a mesma coisa. Então, se você tiver dois verbos, não é que vai vir antes de todos os verbos. O pronome complemento, ele vem antes do verbo que ele complementa. Então, anotem aí. Ele vem antes do verbo que ele complementa, do qual ele é o complemento. Vamos começar pelos pronomes complementos diretos. Então, o pronome complemento direto, ele vai substituir... Lembram que eu falei para vocês que o que significa pronome? É aquela palavra que trabalha pro nome. Ela substitui um nome ou um grupo de nomes, ou um nome, um adjetivo, um grupo nominal. No caso do pronome complemento direto, ele substitui um complemento direto, como está no nome dele. E ele vai permitir, então, de não repetir esse substantivo. Quando eu falo nome, em francês a gente chama o substantivo de nome, então vocês têm que entender como se fosse a mesma coisa. Para você achar o pronome complemento numa frase direto, você vai sempre perguntar para o verbo o que ou quem. Então, o complemento é aquilo que vem depois do verbo, em geral, né? Vamos pensar aqui na regra mais geral. E esse negócio que vem depois do verbo, esse negócio que complementa o verbo, tem que responder a pergunta o que ou quem, para ser um complemento direto. Se não responder a pergunta o que ou quem, não é complemento direto. Aí provavelmente vai ser indireto, ou complemento de lugar, ou complemento de tempo. Enfim, tem outros tipos de complemento. Então vamos ver os exemplos. Se eu falar assim, tu vois le jardin? Você está vendo o jardim? Vamos supor que a gente está olhando ali pela janela. Você está vendo o jardim? Nessa frase, o verbo é voir, então você vê. Se eu perguntar para o voir, você vê o quê? A resposta é le jardin. Então, eu estou analisando a frase. Então, eu estou percebendo que esse complemento aqui, então esses elementos que estão colocados depois do verbo, respondem àquela pergunta o quê? Você vê o quê? O jardim. É isso aqui que está vindo depois do verbo, dessa pergunta o quê? Então, eu posso substituir le jardin por um pronome de complemento direto. Então, le jardin é o complemento direto do verbo. Agora, para trocar por um pronome, para não responder assim, sim, eu vejo o jardim. Em francês, você vai dizer je le vois. Eu o vejo. O quê? O jardim. Vamos para outro exemplo. Vous regardez la télévision? Qual é o complemento aqui do verbo?
Vous regardez o quê? Você está assistindo o quê? A resposta é a televisão. Então, se responde a pergunta o quê, eu já sei que é um complemento direto. Se é um complemento direto, eu posso trocar por um pronome de complemento direto. Então, ao invés de repetir sim, eu assisto televisão todos os dias, eu posso dizer je la regarde tous les jours. E esse lá sendo la télévision. Fui abrir a porta para os cachorros. Senão eles ficam passando a patinha na porta e fica tudo riscado. Continuando. O pronome complemento, ele sempre concorda em gênero, então masculino, feminino, e em número, singular, plural, com o substantivo que ele está substituindo. Eu vejo a bolsa, aqui é masculino em francês, le sac, je le vois, eu o vejo. Eu vejo a mesa, je vois la table, je la vois. Então, feminino, feminino, masculino, masculino. Je vois les enfants, je les vois. Eu os vejo, as crianças, plural, tenho só essa opção aqui, je les vois. J'écoute la chanson, eu escuto a música. Agora o verbo écouter começa por vogal. Então, por que eu coloquei ele antes do verbo? E aí seria la écoute, eu quero evitar que essas vogais se encontrem, eu ponho L apóstrofe, seja masculino ou feminino. Você vai colocar L apóstrofe antes do verbo que começa com vogal. A lista dos pronomes complemento direto é essa aqui. Então, a Maria me olha, a Maria te olha, Marie le regarde, se for masculino singular, Marie la regarde, se for feminino plural, Marie nous regarde, Marie vous regarde, Marie les regarde. Com essa tabela aqui, mais pra frente eu vou passar para vocês já já os indiretos. Vocês vão ver que o pronome complemento da primeira pessoa, então o me, o te, o nous e o vous, esses quatro, então a primeira e a segunda pessoa do singular e a primeira e a segunda pessoa do plural, são idênticos nos complementos diretos, nos pronomes indiretos e diretos. Então vocês não precisam quebrar muito a cabeça com isso. Vai ser me, vai ser te, vai ser nous e vai ser vous, independente do verbo que você está usando. Agora, os da terceira pessoa, o le e o la e o le, vão variar. E é aí que mora o problema pra gente, porque em português a gente nem usa muito esses pronomes complementos. A gente não coloca eles assim. A gramática diz que tem que fazer, né? Então você escreve um texto formal para um objetivo, um contexto acadêmico, jornalístico. Você tem que escrever como a gramática diz. Mas na fala do dia a dia, a gente não emprega. Então aí começa a ficar um pouquinho difícil. Mas espero que tenha dado para entender até agora. Vamos falar dos pronomes complementos indiretos. Bom, o pronome complemento indireto, mesma explicação que eu dei para o direto. Ele é um pronome, ele trabalha para o nome, para um grupo nominal, para um grupo de palavras, e ele vai substituir ou uma pessoa, um nome de pessoa, né? uma pessoa, isso é importante que vocês lembrem. E ele vai substituir uma pessoa. Isso é importante, porque lá no pronome complemento, eu falei para vocês, no pronome complemento direto, eu falei para vocês que ele substitui coisa ou pessoa. Aqui, o indireto, esse aqui que eu estou apresentando para vocês, só substitui pessoa. E ele vai responder a pergunta, para quem? Aqui. Sendo essa preposição aqui, a, que não dá para traduzir sempre por a quem, então eu estou traduzindo por para quem, para os verbos funcionarem. Mas a verdade é que as preposições, elas não se traduzem, não tem uma transferência direta de uma língua para outra. As preposições, elas se comportam de um jeito mais variável. Enquanto os verbos são mais parecidos, as preposições não. Vamos ver aqui, ó. Você telefona ao Jaque, a Jaque, para Jaque. O a Jaque, vamos fazer a mesma análise que a gente fez. Então, a gente vai perguntar para o verbo isso aqui. Afinal, eu quero achar o complemento do verbo. Então, eu pergunto para o verbo aqui. Então, tu telefona a Jaque? Você está ligando
pro Jacques? Oui. Tu téléphones à qui? Então, vamos perguntar para o verbo se esse aqui responde à pergunta do verbo, porque se responder à pergunta do verbo, ele é o complemento indireto. Então, você liga para o Jacques? Aí eu pergunto, você liga para quem? Para quem responde? Para o Jacques. Então, a Jacques é um complemento indireto do verbo téléphoner. Por isso, eu posso trocar por um pronome de complemento indireto para evitar repetição. Então, je lui téléphone chaque semaine. O lui aqui substituindo a Jacques. Seria parecido com o nosso eu lhe telefono. Ou telefono para ele. Mas o lhe a gente não usa muito. Só estou dando aqui o exemplo, porque ele se assemelha e aí pode dar um clique para algumas pessoas. Importante que vocês saibam que o lui, ele funciona tanto para o masculino quanto para o feminino. Nos indiretos, a gente vai ter a variação só no singular e no plural. Então, tu parles souvent à tes parents. Aqui, falar em português é falar com, mas em francês é parler à. Por isso que é o a que está aparecendo aqui. Então, aquela coisa que eu falei das preposições não terem uma transferência direta. Tu parles souvent à tes parents. Você fala frequentemente com os teus pais. Isso aqui é o complemento do verbo parler. Vamos ver se é um complemento indireto? Tu parles souvent à qui? Você fala frequentemente com quem? À tes parents é a resposta. Então é um complemento indireto. Logo, eu posso trocar pelo pronome de complemento indireto. Oui, je leur parle tous les jours. Eu falo com eles, eu lhes falo, não funciona muito em português. A gente vai dizer eu falo com eles todos os dias. Então essa é a dificuldade, eu acho, dos pronomes complemento, porque em português a gente não usa e tá tudo bem. O leur aqui substituindo à tes parents. O pronome complemento também vai concordar em gênero e em número com o substantivo, com o grupo nominal que ele está substituindo. Je dis à mon ami. À mon ami, singular. Je lui dis. Je parle à mon ami. Eu falo com meu amigo. Je lui parle. Se fosse plural, je réponds à mes amis. Eu respondo aos meus amigos. Je leur réponds. Eu lhes respondo. J'écris à mes amis. Eu escrevo para os meus amigos. Je leur écris. Eu lhes escrevo. Então, os complementos indiretos são esses aqui. Me, te, lui, nous, vous, leur. Então, Marie me parle, Marie te parle, Marie lui parle, Marie nous parle, Marie vous parle, Marie leur parle. Vamos comparar então o que eu disse para vocês, que são só os pronomes da terceira pessoa que vão se diferenciar. O da primeira e da segunda pessoa vai ser me, te para os dois, nous, vous para os dois. Então é isso aqui que vocês têm que diferenciar. E como é que vocês vão diferenciar? Se vai usar o pronome complemento direto ou o pronome complemento indireto? Você tem sempre que olhar para o verbo e fazer aquela pergunta. Então, regarde quoi? Se responder, ela olha o quê? Ela olha a flor, ela olha a paisagem, ela olha o jardim. Responde a pergunta, ela olha o quê? O jardim. Então eu posso trocar Marie le regarde. Agora, se for Marie regarde a professora, Marie la regarde. A Marie olha os livros, Marie les regarde. Então, esse verbo, ele aceita complemento direto. Agora, esse verbo aqui, parler, não dá, não é falar o que, vai ser falar do que, falar com quem. Então, lembrem-se que esses aqui, eles substituem pessoas. Então, para você falar com alguém, você não vai falar, ela fala o quê? Com o Arthur. Não bate a pergunta e a resposta. Então, ela fala com quem? Marie lui parle. Ela fala com o Arthur. Marie lui parle. Ela fala com os pais dela. Marie leur parle. E aí tem uma definição que eu não expliquei para vocês antes, porque eu acho ela um pouco mais complicada, que é quando vocês diferenciam o complemento direto do complemento indireto. Basicamente, o que define a diferença entre um complemento direto e um complemento indireto
é que o complemento direto, ele vai direto. Ele não passa por uma preposição. O complemento indireto, ele é indireto. Ele passa primeiro por uma preposição, que é o a, e depois ele chega no complemento. Então é Marie regarde le paysage. Le paysage não tem preposição. Agora, Marie parle à son père. A, preposição, son père. Essa é a diferença. Então, se tiver preposição, lui, leur. Se não tiver preposição, le, la, les. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso alguma das coisas que eu expliquei não tenha ficado muito claro, me mandem uma mensagem que a gente resolve isso conversando por texto. A gente se vê na próxima aula. Merci et à la prochaine.